Vereadores pedem maior interação com secretários municipais para dinamizar relacionamento com o Executivo. Projeto de subvenção social à PAI é aprovado por unanimidade. Dia dos Namorados e as estratégias para agradar em plena crise financeira. Estas e outras notícias você confere agora no Legislativo Informa. Olá, seja muito bem-vindo. Com o objetivo de estreitar relacionamento entre o Poder Legislativo e Executivo, o presidente da Câmara Municipal realizou um café com todos os secretários municipais no plenário da Casa Legislativa. O alto escalão do Executivo esteve representado na reunião que durou cerca de 2 horas. Na pauta, a necessidade de aproximar os vereadores dos secretários municipais, os quais costumam receber as principais demandas do Legislativo. Os vereadores expuseram suas principais dificuldades, já que são o contato mais próximo do público e recebem diariamente muitos pedidos. Todas essas solicitações foram feitas e os vereadores, de certa forma, apresentaram suas necessidades e aquilo que, de fato, eles recebem como uma exigência da população, e foi como uma enxurrada mesmo, dada a escassez e a falta de oportunidade de momentos como esse. Nós não podemos ver a Câmara Municipal como oposição ou como base. Nós estamos aqui representando a população. E o secretariado, o prefeito, e seja lá quem quer que seja, tem que respeitar os vereadores que foram eleitos representando os 240 mil habitantes dessa cidade. Nós não estamos aqui pleiteando nenhum direito pessoal. Nós estamos aqui em busca de uma cidade melhor. O agendamento da reunião surgiu devido às várias reclamações dos vereadores sobre a falta de atendimento aos requerimentos por parte dos secretários. O presidente pastor Fabrício Nascimento pretende expor ao público os resultados que os parlamentares obtiverem a partir deste primeiro encontro com os secretários municipais. E algumas respostas começaram a aparecer. O secretário de Obras, o mais requisitado entre os vereadores, explicou que a carência de recursos fez com que apenas 2 equipes de tapa-buraco fossem liberadas, por exemplo, mas que o trabalho começa aos poucos a se normalizar. Nós deixaremos 3 equipes para atender as solicitações dos vereadores, porque a gente sabe que são questões, são pedidos que exigem urgência, são pedidos que a população está clamando por aquele trabalho, e a gente também tem que olhar esse outro lado. Ouvir do secretário que, de fato, ele vai atender essas necessidades que são apresentadas na ponta é muito importante, porque aí ele vai poder, inclusive, montar um planejamento de trabalho onde as prioridades serão postas em primeiro atendimento, colocando, obviamente, a necessidade de atendimentos que não são tão urgentes para um posterior atendimento. Para a secretária de Planejamento, a reunião foi uma feliz ideia, já que só o diálogo pode esclarecer as ações que são possíveis de serem realizadas em determinado período. Ela explicou, por exemplo, que é necessário que a população tenha ainda mais paciência, já que Sete Lagoas também sofre com a crise financeira. Segundo Cátia Nogueira, houve um contingenciamento no orçamento do município. No princípio desse ano, acompanhando aí a situação nacional, a retração das indústrias de transformação, principalmente Sete Lagoas na parte de transformação, a Iveco, né, e a siderurgia, nós ficamos preocupados. Então nós sentamos e trabalhamos um ajuste fiscal. Primeiramente, pelas despesas. Então, o orçamento ele foi contingenciado a todos os investimentos com os recursos do Tesouro Municipal. Isso não quer dizer que não há algum investimento. Ocorre sim, dentro dos limites financeiros do fluxo de caixa da Prefeitura. Então, esse contingenciamento ele teria término agora no final do primeiro quadrimestre. Entretanto, diante da não melhora do cenário financeiro nacional, nós estamos prorrogando esse ajuste fiscal para mais 4 meses de forma preventiva. Vamos permanecer com o corte de 30% e, se for necessário, podemos cortar até mais. O presidente da Câmara pretende tornar regulares esse tipo de reunião, para que esta e outras informações sejam declaradas a todos. Nós não iremos medir esforços para que essas reuniões possam novamente acontecerem, e mais do que isso, daqui para frente, assim quando as próximas reuniões
começarem, de fato, a saírem do papel e, de fato, acontecerem, nós vamos mostrar para eles, para as pessoas que estão nos vendo, quais têm sido os passos e as respostas que temos recebido dos secretários. E o secretário de Saúde, Breno Simões, também esteve na reunião com os vereadores e falou sobre as obras do Hospital Regional que estavam previstas para serem concluídas ainda no primeiro semestre. Há um compromisso da Secretaria de Estado de voltar a fazer o repasse, que, como eu disse, até o final do ano passado estava ocorrendo regularmente. Então, a gente acredita na palavra do secretário e, aguardando isso, nós poderemos retomar a pleno vapor a obra. Conforme o secretário, as obras estão em um ritmo bem lento, em função da falta de recurso. Esse recurso voltando a partir desse mês de junho, com muito esforço, no final do ano, começo do ano que vem, ela esteja pronta. Já sobre a UPA Dr. Juvenal Paiva, que está sob gerenciamento do Poder Executivo, o secretário afirma que os atendimentos estão sendo mantidos regularmente. E veja em instantes, projeto de lei que concede subvenção social à PAI é aprovado pelos vereadores. Vereadores aprovam subvenção social à PAI, a Associação de Pais e Amigos do Excepcional, na reunião ordinária desta terça-feira. A plenária ainda teve alguns desabafos. A parada gay foi realizada no dia 7 de junho em São Paulo, mas causou muitas manifestações dos vereadores de Sete Lagoas. A grande maioria repudiou a atitude da transexual, que desfilou como se estivesse sendo crucificada na cruz. Milton Martins, Padre Décio, Márcio Paulino, Marcelo Copercelta, Gilberto Doceiro e o presidente, pastor Fabrício Nascimento, usaram a tribuna para manifestar contra algumas atitudes da passeata. Pastor Alcides questionou o apoio de órgãos públicos ao movimento, que, segundo ele, desrespeitou religiões. O que nos causa maior espanteza, ou maior espanto, é o fato de sabermos que entidades e instituições públicas, como Petrobras, Poder Público, Prefeitura Municipal de São Paulo, através do prefeito Fernando Haddad, a Caixa Econômica Federal, patrocinar um evento que axingalha e achacalha os valores cristãos. Ainda na comunicação pessoal, o vereador Marcelo Copercelta questionou a falta de pagamento de insalubridade a alguns servidores da saúde, o que foi respondido pelo vereador Renato Gomes, líder do prefeito. A informação que eu tenho para você, para Vossa Excelência e para todos os vereadores, é que vai ser feita a reavaliação dos funcionários da saúde. Já nas votações das matérias, o projeto de lei 080, que concede subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, foi aprovado em primeiro e segundo turno e redação final em reunião extraordinária. Os vereadores Milton Martins, João Evangelista e Euro Andrade se manifestaram elogiando o PL. O presidente da Casa reforçou o empenho dos parlamentares em aprovar projetos importantes para a cidade. Também em reunião extraordinária foi aprovado o PL 049, que dispõe sobre a função pública de conselheiro tutelar de Sete Lagoas. Isso é uma prova real e concreta que a reunião extraordinária foi feita em função de duas extremas necessidades que a população necessariamente urge por isso. Ou seja, o município apresentou e nós, enquanto vereadores, tivemos aqui a paciência e, obviamente, a boa intenção de estarmos avaliando esses projetos em segundo turno e redação final para podermos agilizar esse processo. E nas terças-feiras, antes da reunião plenária, um vereador fala sobre uma matéria de sua autoria que entra na pauta de votações. Confira o entrevistado desta semana. Hoje conosco a vereadora Carol Canabrava do DEM, que é autora do projeto de lei 72 de 2015, que entra na pauta de votações de logo mais e que institui o Dia Municipal
Dia Municipal da Colônia Baldinense em Sete Lagoas. Carol, muito obrigada por sua presença, uma boa tarde. Qual que é a importância desse projeto de lei? Boa tarde, Raquel. Todos estão nos assistindo. Assim que eu assumi como vereadora, eu fui procurada por algumas pessoas que são de Baldim e moram em nossa cidade, que escolheram nossa querida Sete Lagoas para morar, para trabalhar, para constituir famílias, para investir. Então, acho que é uma maneira de estar homenageando essas pessoas que escolheram a nossa cidade e é uma forma da gente estar acolhendo melhor também, celebrando, colocando uma data para a gente celebrar por eles terem escolhido a nossa cidade para morar e para investir. Bom, e essa data foi instituída aí o dia 20 de agosto, né? Qual o motivo especificamente do dia 20 de agosto? Bom, foi pensado até em conversa com eles mesmos, por ser o dia do São Bernardo, porque é o padroeiro da cidade. É uma maneira de ter um motivo especial para ter escolhido essa data, dia 20 de agosto. Carol, você também tem entrado com muitos projetos aí importantes, muitas ideias aí nesse primeiro ano, né, que você está trabalhando aí como vereadora. Como é que está até aqui? Raquel, eu fico muito feliz que realmente a gente já fez alguns protocolos. Em pauta, esse ainda é o segundo, porque existe um trâmite todo dentro da casa para vir até plenário. Teve o primeiro meu, que já foi aprovado também um monte de projeto, que é de individualização de hidrômetros para os novos edifícios que se construírem em nossa cidade, que é uma tendência a cidade ficar edificada. E como a gente, hoje, o problema de falta de água é uma questão muito grave em todo o mundo, então eu já tive essa ideia, né, de estar apresentando esse projeto para poder a gente já trabalhar em relação à prevenção, que quando os hidrômetros são individualizados, o consumo ele tende a cair, além da valorização do imóvel. Além de outras ideias que eu tenho certeza que a gente vai ter oportunidade de estar aqui falando para vocês, assim que elas vierem à votação e estiverem em matéria de pauta do plenário. Carol, muito obrigada. Parabéns aí pela iniciativa e uma boa reunião. Muito obrigada, boa tarde a todos. E você confere no próximo bloco, Dia dos Namorados e o jogo de cintura para comprar e vender neste dia 12 de junho. Com 148 pontos totais, a Universidade Federal de Uberlândia, a UFU, foi a primeira colocada nos jogos. Sete Lagoas sediou a etapa mineira entre os dias 2 e 7 de junho e foi representada pelo Unifem, que ficou em 11º lugar geral, e pelo campus da Universidade Federal de São João del Rei, que obteve o 9º lugar geral. Vôlei, futsal, handebol, badminton, natação foram algumas das modalidades disputadas. Os melhores colocados em cada uma delas irão representar o estado nos Jogos Universitários Brasileiros 2015, que ocorrem em outubro, em Uberlândia. Boa sorte a todos! Terminou com saldo positivo a campanha de vacinação contra a gripe em Sete Lagoas. Mais de 90% dos grupos de risco foram atingidos, mas ainda faltaram muitas gestantes. É só uma picadinha que pode prevenir contra os 3 principais vírus da gripe. 2 vírus do grupo A, entre eles o H1N1, que foi aquele surto da gripe suína, e um tipo B. Esses vírus que contém na vacina dão uma proteção de por volta mais ou menos 75% a 80% para prevenção da gripe. Mas se você for ver em termos de complicações, redução de casos de pneumonia, redução de mortes pela gripe, a proteção vai para mais de 90%. Dessa vez, Sete Lagoas conseguiu imunizar 90,25% dos grupos de risco, que incluem crianças de 6 meses a menores de 5 anos, mulheres com até 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde e idosos a partir de 60 anos. No caso das gestantes, a meta não chegou a 70%. A Secretaria de Saúde já entrou em contato com as estratégias de saúde da família para fazer uma busca ativa e conseguir procurar essas gestantes, que é um grupo bastante de risco, é um dos grupos que mais tem chance de morte devido à influenza. Algumas doenças também estão na lista do Ministério da Saúde e essas pessoas também precisam ser vacinadas, mesmo após o fim da campanha. São doenças respiratórias, como asma, doenças neurológicas, como paralisia cerebral, diabetes, obesidade grau 2 e grau 3, doenças hepáticas,
renal. É o caso de Maria Cláudia e da filha Ana Júlia. Maria Cláudia já havia tomado a dose um dia antes e agora trouxe a filha para se proteger, pois a pequena sofre com a crise de asma. Como a gente tem doença respiratória, eu acho ótima essa vacina, sabe? Eu tenho muito a agradecer porque eu penso assim, nem todos têm condições de pagar particular. E como o SUS está fornecendo para o povo, os que precisam, que correm risco, eu muito feliz com isso, eu agradeço muito mesmo pela essa vacina. É melhor tomar vacina do que ficar doente. Ao fim da campanha contra a gripe, o município se prepara para a campanha contra a poliomielite, realizada em agosto em crianças entre 6 meses e 5 anos. E os consumidores estão com o pé no freio na hora de gastar. No Dia dos Namorados, nada de muito caro. E para os lojistas, o que vem contando é a criatividade para não se render à crise. Não falta carinho, mas falta dinheiro. Essa dura constatação tem feito os sete-lagoanos seguirem uma tendência nacional, gastar menos em datas comemorativas. Conforme pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Sete Lagoas, o ticket médio de compras não deve passar dos R$ 70. O cenário negativo vem de uma crescente desde o início do ano, com queda acentuada nas vendas. A gente calcula que a percentagem chega a mais de 10%, né, de perda de faturamento, justamente pelo fato do cenário hoje não estar favorável. Hoje o cliente ele pensa 2 vezes antes de gastar. Então, o que ele quer hoje é trabalhar de acordo com o passo, com o bolso dele. Por isso mesmo, investir em vitrines chamativas pode ajudar a quem ainda está em dúvida, mas não pretende gastar tanto. Com a crise, né, a gente tentando ver se eu gasto até R$50 assim, no presente, eu acho que é um preço legal para se gastar. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai juntando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, até comprar um presente bacana. É comum a gente ouvir que os períodos de crise também servem para a reinvenção. E é mais ou menos nisso que alguns lojistas de Sete Lagoas apostam. Agradar o cliente talvez seja a melhor forma para evitar a queda nas vendas neste Dia dos Namorados. A gente está fazendo um coquetel e os clientes que vierem comprarem vão estar ganhando um brinde da loja, né? Um mimo assim para o Dia dos Namorados mesmo. A gente tem que investir um pouco, mas contando com esse retorno mesmo, porque se você não fizer nada, a coisa não acontece mesmo. Se eu conseguir manter as minhas vendas do ano passado, eu já vou me dar por satisfeita. Lucas e Marina estão juntos há 1 ano. Ainda estão pesquisando o presente e decidindo o valor que cabe no bolso, mas garantem que a data não passa em branco. É uma data importante, né? E a gente quer fazer o máximo para ser uma data especial, marcante. A gente tem que se esforçar um pouquinho, né? Porque é uma data especial. Usar a criatividade, né? Com toda certeza. E o Legislativo Informa termina aqui. Fica agora com a reprise da reunião ordinária da semana. Obrigada pela sua companhia. Até semana que vem.